Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que baita estreia do Dorival Júnior, hein? Definindo um modelo tático, conseguindo uma boa vitória, Luan como titular e o goleiro Rafael como destaque. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, tô aqui no Morumbi, onde comentei a vitória do São Paulo sobre o América Mineiro, 3-0 pela Rádio Band News FM. Tô aqui gravando para vocês porque foi a estreia do técnico Dorival Júnior, havia muita expectativa sobre isso, de que forma ele escolheria os seus atletas, de que forma o São Paulo responderia dentro de campo, e eu posso dizer para vocês que foi outro clima aqui, tá? Mudou completamente. O São Paulo saiu aplaudido no primeiro tempo e após o jogo. A torcida cantou o nome dos jogadores, especialmente do goleiro Rafael, do atacante Luciano, que marcou um dos gols, o primeiro gol da partida, inclusive. Foi realmente um outro clima para uma decisão que o São Paulo vai ter nessa semana contra o Ituano, para tentar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo eu também estava aqui, foi um 0-0 sofrível, mas foi muito longe disso o que a gente viu aqui. Não foi uma atuação brilhante, até porque foi o primeiro jogo do Dorival, mas tem alguns pontos que a gente precisa destacar. Primeiro, que ele definiu um modelo tático, um 4-4-2, com o losango no meio campo, o Luan de titular, e isso já foi uma novidade. O Rogério Ceni meio que decidiu por conta própria que o Luan não jogaria enquanto não resolvesse o problema do seu contrato, da sua renovação. Aparentemente está sendo resolvido, mas ele ainda não assinou. Então o Dorival bancou ele como titular, não entre os relacionados, como titular. O Pablo Maia, que teoricamente é um primeiro volante, um pouco mais à frente, aberto pelo lado direito. O Rodrigo Nestor na esquerda e nesse losango, na ponta dele, o Michel Araújo como um meia atacante ou um meia mais próximo dos atacantes. Na frente, Luciano e Caleri. Na lateral esquerda, o Patrick, lateral de ofício, sem o Caio Paulista, por exemplo, que entrou no segundo tempo e entrou bem. E na lateral direita, um jogador que vinha jogando, né, era o Natan ou o Rafinha. Pois bem, o técnico Dorival Júnior optou pelo Raí Ramos, contratado junto ao Ituano. E no banco de reservas, o Orejuela, que é um jogador da posição também, mais experiente, mas foi reconduzido aí dentro desse sistema. O Rogério Ceni também concentrava e relacionava, melhor dizendo, os três goleiros. O Dorival não fez isso, apenas o Jandrei no banco, para abrir mais uma vaga no banco de reservas. O Felipe Alves até estava no aquecimento, mas ele sobrou do banco. Vamos ver se ele vai fazer um revezamento, né, nos próximos jogos, de repente relaciona o Felipe, deixa o Jandrei fora, para não relacionar os dois, não sei. O Rogério relacionava os três, não foi o que fez o Dorival. Algumas diferenças, assim, em termos técnicos, táticos, até de escolha de um treinador para o outro que a gente está pontuando aqui. E dentro desse modelo tático, desse 4-4-2, o São Paulo sofreu, especialmente pelos lados do campo, com o América Mineiro do Wagner Mancini, que é um time que já tomou 6 gols nos 2 primeiros jogos do Brasileiro, mas eu acho que deu azar na tabela, viu? Porque pega um Fluminense completamente embalado no primeiro jogo em casa, toma um 3-0, e depois o São Paulo com uma troca de clima, de técnico, de atmosfera, jogando em casa, e o resultado não sugere o que foi o jogo. Não era um jogo para 3-0. O São Paulo transformou o jogo numa facilidade que não anunciava. Não era dessa forma que a gente via, inclusive, em determinado momento do jogo, o América foi melhor. O América conseguiu mais espaços do que deveria na defesa são paulina e obrigou o Rafael a ser um dos destaques do jogo. E isso é importante a gente falar. Talvez a gente possa dizer que o Rafael trabalhou mais do que deveria, porque o São Paulo realmente sofreu pelos lados do campo e até mesmo por dentro ali com algumas jogadas de muita velocidade, de contra-ataques, de intensidade do América. O América que tem o Mateuzinho, que é um jogador muito rápido, o Aloysio Boi Bandido, que estava muito tempo parado, mas voltou e voltou muito bem, o torcedor do São Paulo conhece bem, ele incomoda demais a defesa adversária. O América criou muitas oportunidades, seja em chutes de média distância, seja em chegadas pelos lados, e o Patrick e o Raí sofreram nesse aspecto defensivo, porque o Pablo Maia tinha que recompor, o Rodrigo Nestor também, e mesmo assim o América conseguia envolver a defesa do São Paulo em vários momentos. Isso é um ponto que tem que ser ajustado, porque era o primeiro jogo do Dorival, ele provavelmente vai tentar corrigir esse setor. Agora, tem um destaque extremamente positivo na minha opinião. O São Paulo tem um goleiro. A questão goleiro não é mais uma questão do São Paulo. Mesmo quando o time vivia a sua instabilidade, trocou de técnico, inclusive, por uma crise técnica com alguns jogadores, e pelo momento do time não tá legal, nunca o Rafael foi questionado. E ele passou agora
com 18 jogos como titular, ele tem 8 jogos sem ser vazado. E hoje, ele só não foi vazado por culpa dele. Porque, olha, não é que ele fez algumas intervenções ou algumas defesas protocolares. Não. Ele fez uns 3 ou 4 milagres em que a bola estava entrando, em que era gol do América, e que ele tirou. Em cima da linha, salvando. Uma bola do Aloysio no segundo tempo que ele defende com as pernas. Cara, o Rafael pegou demais. E isso eu acho importante porque é claro que você não quer o seu goleiro sendo bombardeado e tendo que trabalhar o jogo inteiro. Isso significa que o teu setor defensivo está falhando, está vazando. Mas ao mesmo tempo era importante para o torcedor do São Paulo entender que tem um goleiro. Que tem um goleiro consciente, afirmado, seguro e que pode resolver em alguns momentos. O importante de você ter um goleiro é esse. É quando ele pega a bola difícil. É quando ele pega a bola mais complicada. É quando ele pega aquela bola que, enfim, nem todo goleiro pega. Porque você não quer que o teu sistema vaze, mas é do futebol. Se você falhar lá, você precisa ter um goleiro que segure as pontas. E no futebol brasileiro a gente tem poucos goleiros assim, né? Que fazem o diferente. E o Rafael, cara, fez uma partida brilhante. Brilhante. E segurou o América. Porque o América, quando ele, da metade do primeiro tempo pro fim, ele começa a ter mais volume, mais ímpeto. O São Paulo já estava vencendo por 1-0, num gol do Luciano de média distância, numa roubada de bola no campo ofensivo, numa falha do Matheus Cavicchioli. Quando o São Paulo está vencendo por 1-0, o América começa a pressionar mais e começa a obrigar o goleiro Rafael a trabalhar mais. Caso ali o América tivesse empatado o jogo, o cenário era outro. E ali, quando o Rafael segura o América, e segura inclusive no começo do segundo tempo, nesse chute do Aloysio, o São Paulo percebe que poderia vencer o jogo. Muito por conta das trocas do seu treinador. E é aí que eu quero chegar. O Dorival Júnior escalou um time simplificado, dentro de um modelo 4-4-2, organizado e tudo mais, mas quando ele faz as trocas no segundo tempo, percebendo que o América estava melhor no jogo, ele mantém o mesmo modelo com outras peças. E o time começa a ter mais gás, começa a combinar mais jogadas, começa a ter uma transição mais rápida. Porque esse era um problema do São Paulo. O Michel é um jogador de uma boa qualidade técnica, mas é um jogador mais pesado, mais lento. E aí você precisa ter uma transição mais rápida, porque o América estava ficando mais com a bola. Teve um contra-ataque, que eu acho que o Dorival acabou enxergando bem isso, que é o Luciano pegando essa bola, e aí quando ele ia fazer a transição, ele estava sozinho, ele não tem velocidade, não tinha quem o acompanhava, o América recompôs e o São Paulo não conseguiu sair rápido no contra-ataque. Quando ele coloca o Caio Paulista pelo lado esquerdo, mais o Wellington Rato e o Marcos Paulo no meio, você já ganha uma intensidade diferente. O próprio Alisson também, que é um jogador que não é um velocista, não é um driblador, mas é um jogador de ótima leitura tática, de leitura de espaços. E ele entra fazendo o que o Nestor estava fazendo. O Gabriel Neves é outra novidade, um jogador arquivado com o Rogério Ceni, praticamente não jogava. Sempre a primeira opção era o Mendes, inclusive como titular. O Luan também não jogava. O Dorival define o Luan como titular e bota o Gabriel Neves no segundo tempo. O Mendes ficou no banco. O Pablo Maia fazendo essa volância pelo lado direito, o Nestor pela esquerda, depois ele coloca o Marcos Paulo, na verdade o Marcos Paulo ele coloca no Michel Araújo, né? E ali pelo lado esquerdo, acabei de falar, oh meu Deus, tá aqui, o Alisson, perdão. O Alisson na do Nestor, o Rato na do Luciano e o Marcos Paulo na do Michel Araújo. E aí o modelo tático no meio-campo fica Gabriel Neves, o Pablo Maia, Alisson e Marcos Paulo. Ele manteve o losango, ele manteve o mesmo modelo tático com outras peças. Isso uma das características, claro, né? Porque o Wellington Rato não é Luciano, mas ele entrou como segundo atacante. E aí sobre o Luciano, é interessante, porque o Luciano foi hoje, no jogo de hoje, o jogador que o Rogério Ceni estava destacando que ele seria. Mas como atacante. É claro que o Luciano, como atacante, ele sai para flutuar, ele volta para construir. E tá tudo certo fazer isso como atacante. Você não pode definir o Luciano como um meia atrás de atacantes para que ele arme o jogo. Porque ele não vai conseguir, ficando à frente de volantes e atrás dos atacantes, muitas vezes ele vai ficar sozinho, isolado, sem um jogador para combinar alguma armação ali, e ele não tem essa característica. Ele tem a característica de ser um atacante que volta, não de um meia que chega. E o Rogério demorou para perceber isso. Hoje ele foi exatamente aquilo que o Rogério falava que ele tinha que ser, mas sendo atacante não tem problema. Ele sai, entra o Wellington Rato, que é um jogador mais agudo, que não é um velocista, não é um driblador, não volta para flutuar, mas é um meia atacante de chegada que tem a bola parada, que tem o arremate, que tem a combinação pelo lado esquerdo. Então,
Tudo isso o Dorival está montando ainda, está moldando dentro do São Paulo, dentro das opções que ele tem, com muitos jogadores ainda lesionados, que vão voltar. O fato é, esse primeiro jogo não foi brilhante, mas ele foi promissor, dentro de uma nova atitude, de uma nova organização e de uma vitória mesmo com sofrimento, porque eu também valorizo isso. Você não vai passar todos os jogos ilesos no campeonato. Muito pelo contrário, ainda mais numa estreia de treinador. Você vai sofrer contra uma equipe organizada como a do América. O São Paulo soube sofrer e soube transformar essa dificuldade numa vitória até, de certa forma, elástica, o que não sugeria no jogo, um 3-0, para dar uma moral diferente, para jogar contra o Ituano muito mais leve e para entender que o São Paulo agora tem um treinador com boas perspectivas. Eu gostei da vitória, gostei da estreia, gostei das escolhas do Dorival e acho que o São Paulo vai crescer muito ao longo da temporada. É difícil saber onde vai chegar, a gente não sabe o que o São Paulo pretende ainda no ano, mas ó, o São Paulo agora tem um técnico muito interessante e o elenco, que muitas vezes a gente determinou como fraco, como insuficiente, talvez possa ser potencializado nas mãos do Dorival Júnior. Esperar para ver. O que você achou da estreia dele? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!